Quem tá animado hoje? Ô Senhor, tem muita gente animada, né? Meia parte do teu povo está animado, Pai. A outra parte o Senhor anima até terminar esse culto, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, a nossa espada no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 33. Lucas, capítulo 11, verso 33. Olha, uma vez, lembrei aqui, vou dividir uma história com vocês, que eu lembrei agora. Eu não sei se essa história é verdade, mas eu já escutei. Teve um pastor que foi na casa de um irmão, e aí ele chegou lá, o irmão estava passando por uma necessidade financeira, e ele disse assim: eu vou ver como é que tá a vida desse irmão com o Senhor. E aí ele colocou um dinheiro para aquele irmão dentro da Bíblia do irmão. O irmão estava passando por necessidade financeira, ele foi, colocou uma quantia dentro da Bíblia do irmão, fechou e foi embora. Passou uma semana, 2 semanas, ele voltou na casa do irmão, o irmão continuava do mesmo jeito. O que isso significa? O irmão não abriu a Bíblia, gente. O dinheiro estava lá dentro. Se você não abrir a Bíblia, se você não for uma mulher e um homem que lê a palavra de Deus, que se alimenta disso, você tem muita probabilidade de estar indo no caminho errado, amém? Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 11, verso 33 diz assim: ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando seus olhos forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado quando a luz de uma candeia brilhar sobre você. Amém? Eu amo Jesus, gente. Eu amo Jesus. Jesus, ele é o cara. E eu vou precisar contar essa historinha para vocês. Acho que foi essa semana, semana passada. Nós estávamos no carro, eu e o Renzo, e eu lembrei de uma música que nós escutávamos no passado. E eu disse assim pra ele: amor, você lembra que você cantava essa música aqui pra mim? Para ver quem aqui sabe, é uma música do Roberto Carlos. Era Esse Cara Sou Eu. Ah, muito parecido com o Renzo, né, gente? A humildade, meu marido assim, ó, humildade. E ele cantava essa música pra mim, né? Esse cara sou eu. Naquela época eu acreditei que o cara era ele, tá vendo? Estamos aqui até hoje. Mas eu quero dizer pra você que se eu já conhecesse Jesus naquela época, eu ia dizer: não, você tá enganado, esse cara não é você. Esse cara é ele, porque Jesus, ele é incrível. Eu fico admirada como ele trata as situações, como ele é sábio, como ele conduz, como ele trata as pessoas, como que ele consegue, né? Claro, porque ele é Deus, ele também é o nosso Criador, então como que ele consegue ir no mais profundo do ser humano e ele nunca perde a oportunidade de nos ensinar. E eu não sei se você tem sede de aprender, mas é tão bom quando você anda com alguém que sempre está te ensinando algo, não é verdade? Você anda com alguém e você está sempre aprendendo e quer sempre aprender. Isso é muito bom. Então Jesus, ele era essa pessoa que ele não perdia a oportunidade, ele sempre estava ensinando, estava mostrando a verdade, estava direcionando. E aqui nesse texto não é diferente. Depois eu vou te falar o que está acontecendo aqui, mas Jesus, ele aproveita aquela oportunidade para dizer que não tem sentido. O que é uma candeia? Uma candeia é como se fosse uma lâmpada, uma lamparina, que você acendia e ele diz assim: não faz sentido você acender essa candeia e colocar essa candeia debaixo de uma caixa, ou colocá-la num lugar onde ninguém vai ver.
Não faz sentido. Ele falou, para que você acende uma lâmpada? Não é para iluminar? Para colocar num lugar onde todos possam ver e aquelas pessoas possam ser iluminadas por aquela luz? Então, o que Jesus está falando? Ele está falando do Evangelho. Ele está dizendo que quando você tem um encontro com Jesus, você recebe o Evangelho, você começa a ser essa luz que ilumina todo aquele ambiente. E aí ele está falando de iluminação, está falando, né, daquela coisa que brilha. Ele aproveita e pega o gancho e diz assim, eu quero te dizer que os teus olhos são a candeia da todo o teu corpo. Ele aproveita para falar da importância dos nossos olhos. Ele aproveita para falar que existe uma luz externa que brilha, que ilumina, mas também existe uma luz interna. E essa luz, ela é produzida, né? Ela é assim mostrada para os outros. Por onde? Pelos nossos olhos. São os nossos olhos que captam, né? Que levam para a nossa alma aquilo que Jesus está falando assim, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser bom. E se Jesus está falando para mim e para você que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser bom, isso significa que nós temos que dar atenção para isso. Porque muitas vezes nós lemos os ensinamentos de Jesus e a Bíblia já fala que aquele que lê e não pratica, não adianta de nada. Então Jesus está falando, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser bom. Isso significa que eu e você temos que dar atenção para essa parte na nossa vida que são os olhos. E os olhos, eles são de tamanha importância, porque são com os olhos que nós conseguimos ir a algum lugar, são com os olhos que nós conseguimos distinguir quem é quem, são com os olhos que nós temos a percepção da beleza, do ambiente, das cores, são os olhos. Então os olhos, eles também têm a função de dar o quê? A direção. Porque quem aqui, sendo cego, vai pedir para outro cego te guiar? Quem aqui? Eu sou cego. Você que é cego, me guia aqui, por favor. Tenho certeza que ninguém pediria para outro cego para ser guiado por outro cego. Você pediria para alguém que consegue enxergar. Amém? Então eu quero te falar hoje sobre os teus olhos. Eu quero que você faça uma reflexão, que você olhe para o seu interior, porque Jesus, ele sempre nos ensinamentos dele, vem mostrando para mim e para você que Deus está interessado não naquilo que nós mostramos para as pessoas. Eu sempre digo isso, nós somos muito eficazes, né? Nós somos sempre muito espertos, inteligentes de querer mostrar para as pessoas aquilo que as pessoas querem, aquilo que nós queremos que elas vejam. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, sempre quando eu estava com algum problema ou eu estava muito triste, eu ia muito arrumada para a faculdade. Por quê? Porque eu não queria que as pessoas notassem a minha tristeza. Então era a minha forma de usar uma máscara. Então todas as vezes que as pessoas me viam, elas achavam que eu estava no melhor dia da minha vida, mas não era. Eu estava passando problemas muito ruins, mas eu não queria que as pessoas soubessem. Então nós somos muito bons em mostrar para as pessoas aquilo que nós queremos que elas vejam. Mas Deus, ele está interessado naquilo que tem no nosso interior. Aquilo que eu e você não conseguimos ver, mas Deus sabe. Eu não consigo ler os seus pensamentos, eu não sei o que você pensa, eu não sei o que passa pela sua cabeça, eu não sei quais são suas motivações. E Jesus é incrível por isso, eu já disse isso. Nós somos pessoas que somos motivados a todo momento. Eu lembro que um dia eu ia postar uma foto no Instagram, isso faz muito tempo, graças a Deus, eu de glória em glória estou amadurecendo. Eu ia postar uma foto no Instagram e a minha motivação com aquela foto era causar ciúmes em uma amiga. E eu peguei o celular e eu falei, vou postar, porque quando ela ver, ela vai ficar com ciúmes. Na hora. Alguém ia saber?
Não. Todo mundo ia olhar a foto. Olha que legal. Poxa, eu tava em tal lugar, né? Com a fulana. Poxa, ia dar uma curtida, ia dar um like. Ninguém ia ver. Mas quando eu peguei o celular, o Espírito Santo disse para mim: qual é a sua motivação? Eu sabia qual era a minha motivação. A minha motivação não era que as outras pessoas vissem a minha foto e dessem uma curtida, e dessem um like, ou colocassem um comentáriozinho, que bonitinho e tal. Não, a minha motivação era que aquela pessoa visse aquela foto e ficasse consciente. Então, Jesus, ele sabe exatamente quais são as tuas motivações. O que está no teu interior. E eu quero já te falar que ele tem muita resistência com quem quer mostrar aquilo que não é. Jesus combateu isso. Porque os fariseus, eles eram assim. Isso se chama hipocrisia. Você prega uma coisa, você fala uma coisa, mas dentro de você é outra coisa. Sabe quando ninguém tá vendo? Ai, quando ninguém tá vendo, né? Eu faço, eu falo, eu penso. Não. Jesus viu o que você pensou. Ele viu o que você falou. Ele viu, ele estava lá. Então, nada foge aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão por toda a terra. Toda a terra. Então não há nada que nós possamos fazer. Nós achamos que estamos enganando os outros, mas na verdade nós estamos enganando a nós mesmos. Então Jesus começa a falar: olha, deixa eu te falar, os olhos, eles são a luz de dentro de você. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo vai ser mau, mas se os teus olhos forem bons, uau, todo o teu corpo está iluminado, é bom. E hoje eu quero te dar 3 perspectivas de olhares que você precisa ter. Eu e você, nós precisamos ter essa perspectiva para ter uma caminhada cristã com excelência. A primeira perspectiva do meu olhar, hoje eu e você, nós temos que ajustar o nosso olhar. Se ele está desajustado, desalinhado, hoje é o dia para nós ajustarmos ele. E a primeira perspectiva que eu e você temos que ter, o nosso primeiro olhar correto é: quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus para você? Qual é o seu olhar diante dessa afirmação? Se eu perguntar para você hoje, quem é Deus? Será que Deus é o seu amuleto que quando você precisa de alguma coisa, você corre para o seu quarto, você dobra o seu joelho e diz assim: Deus, você sabe, né? O Senhor me abençoa. O Senhor isso. Será que Ele é isso? Ou será que Deus é aquela rotina, aquele check que você precisa dar todo domingo? Não é verdade? Vou dar meu check para eu começar a semana melhor. Às vezes eu vejo gente por aí, né? Posta foto da Bíblia, posta foto na igreja. Aí começando a semana. E o resto da semana é como? Será que Deus faz parte dessa semana? Quem Deus é para você? E esse olhar sobre Deus precisa estar alinhado. E por isso eu quero te compartilhar uma passagem que está lá em Atos capítulo 17. Porque eu e você precisamos ter convicção. Precisamos ter convicção de quem é Deus. Porque se você não tiver a certeza de quem é Deus, provavelmente você vai ser enganado. Provavelmente você vai por um caminho achando que está fazendo o que é certo, mas na verdade você está fazendo aquilo que é errado. Obrigada. Todo mundo achou? Eu quero que você ache, porque eu quero que você leia Atos capítulo 17, verso 16. Eu quero compartilhar esse texto com você. Paulo estava em Atenas. E quando ele chega em Atenas, ele vê, né, que aquela cidade é cheia de ídolos por toda parte. E a Bíblia diz
Atos capítulo 17, verso 16, que enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos temente a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão a falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta descrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo terminado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse é o nosso Deus. E você precisa ter essa convicção. Deus, ele não é uma estátua, ele não é um ídolo, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não precisa que o homem faça nada para ele. Muito pelo contrário, Paulo disse: nele nós existimos, nele nós nos movemos. Somos nós que somos dependentes de Deus e não ao contrário. E muitas vezes você anda com o Senhor como se você fosse o próprio Deus. E Deus é quem? Deus é aquele que faz e acontece. Eu gosto sempre de usar o exemplo do Papai Noel, que só aparece no Natal e que você vai lá e pede presente, não sei o quê. E não, mas porque tem que trazer. Porque eu me comportei, Senhor, o ano todo. Não é verdade? Esse mito, e a gente vai lá e muitas vezes ensinamos as nossas crianças e não tem nada a ver. Então Deus, ele é
tudo. Ele é soberano, não há outro Deus como Ele. E tudo aquilo que ocupa o lugar no seu coração, que não é o lugar dele, representa um ídolo. E Deus abomina. Ele abomina a idolatria. Porque às vezes nós olhamos e falamos assim: mas eu não me curvo diante de imagens. Eu não presto culto diante de imagens. Mas talvez esse não seja o seu ídolo. Mas talvez seu ídolo seja o seu marido, seja a sua esposa, seja o seu filho, seja o seu trabalho. Talvez seja. Talvez não é algo, de objeto que se possa tocar e se possa olhar, mas é algo que você constrói dentro do seu coração. Talvez você mesmo seja o seu próprio ídolo. Não é verdade? Quem nunca? Então, eu e você precisamos alinhar o nosso olhar para que todo o nosso corpo seja luz, seja bom. Eu preciso ter uma verdade exata, concreta. Precisa ser uma convicção dentro de mim de quem Deus é. Deus não é uma imagem. Deus não está atrás de que nós façamos sacrifícios quilométricos por Ele, que você pegue um chicote e te açoite, e te corte, porque você precisa se punir, porque você pecou. Não, Deus, Ele quer o homem, Ele criou o homem porque Ele quer um relacionamento. Ele escolheu, Ele quer um relacionamento. É isso que Ele quer. Foi por isso que Ele fez o homem, porque Ele quer uma família. Então Ele criou o homem. Ele criou Adão, e Paulo diz, de um homem Ele fez toda a raça humana. Foi Ele que falou. Então esse é o nosso Deus, não há outro como Ele. E nós não estamos aqui para Ele nos servir. Nós estamos aqui para servi-lo. Nós estamos aqui para demonstrar, para carregar a glória de Deus. Se você me perguntar: Carla, para que eu nasci? Você nasceu para manifestar a glória de Deus, meu filho. Aonde Ele te colocar. E isso você vai escolher a sua profissão, o que você vai ser, o que você vai trabalhar, mas se dentro dessa profissão, se dentro daquilo que Deus escolheu você para ser, você não manifestar a glória de Deus, você não dar a Deus o lugar que é dele, Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide. Se você não der para Deus o lugar que é dele, você está cometendo o pecado da idolatria. E Deus sempre fez um povo e Ele queria um povo separado. Ele dizia assim: olha, não olha para os lados de fora. Renzo falou isso aqui domingo passado. Foi domingo retrasado, eu acho. Ou passado, retrasado, né? Não olha para os lados de fora, porque Ele queria pegar o povo dele. Ele queria que as outras pessoas conhecessem Ele através do povo dele. Você já pensou que coisa maravilhosa é essa? Deus te escolhe para que outras pessoas, Eduardo, possam conhecê-lo através da sua vida. Você já pensou? Por isso que não é Maria bem-aventurada, porque ela foi escolhida para carregar o Salvador do mundo, para gerá-lo. Isso não a torna maior do que ele. Porque ela também, como diz em Lucas, precisa de um Salvador. Mas ele a escolheu, uma mulher simples, para fazer coisas extraordinárias. Aquela mulher carregou Jesus, ela amamentou ele, ela cuidou dele. E é isso que Deus continua fazendo. Ele continua escolhendo pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. Só que se você não tem uma convicção de quem é Deus, como que você vai manifestar a glória de Deus na sua vida? Como que as outras pessoas vão olhar para você e elas vão enxergar em você Deus, se você não sabe quem é Deus na sua vida? Deus precisa ser tudo na sua vida. Você não pode endurecer o seu coração diante do Senhor. E muitas vezes nós fazemos isso. Sabe o que nos afasta de Deus, irmãos? O orgulho.
O orgulho de achar que nós sabemos mais do que ele. O orgulho quando Deus diz assim, ó, vai lá, perdoa teu irmão. Eu? Ou não? Não vou perdoar, não. O senhor sabe o que ele me fez? O senhor sabe quanto que ele me feriu? Ou não? Orgulho porque você julga que você sabe mais que Deus. Quando que a criatura pode mandar no Criador? Não existe isso. Deus sabe exatamente aquilo que eu e você precisamos. Ele sabe. Então Ele nos ordena, Ele nos ajuda, Ele nos ensina, porque Ele quer manifestar a glória dEle na nossa vida. E é engraçado que eu te falei o que ia acontecer, porque que Jesus tinha falado sobre a candeia, porque se você for para o começo do capítulo, Jesus cura um homem. Ele tira um demônio de um homem que estava mudo, e quando ele expulsa esse demônio, esse homem começa a falar. Isso mostra para mim e para você que existem enfermidades, que não são físicas, mas são espirituais também. E aquele homem começa a falar, o mudo começa a falar, e todo mundo fica admirado, perplexo. O mudo está falando? Como assim? O homem orou, expulsou o demônio, agora o mudo está falando. Mas os fariseus que estavam lá, os doutores da lei, aqueles que, nossa, eu sei de tudo, eu entendo de tudo, falaram que Jesus estava fazendo aquilo extraordinário. Ele estava fazendo em nome de Belzebu. Ele expulsava Satanás em nome de Satanás. E aí Jesus chega com eles e diz assim, mas vem cá, vamos pensar? Se eu estou expulsando no nome de Satanás, não vai ficar ninguém. Porque uma casa dividida não prospera. Se uma casa está dividida, como que ela vai prosperar? Como que Satanás vai expulsar no nome de Satanás? E aí, vai sobrar quem? E aí Jesus está explicando para ele, mas ele diz assim, mas se eu expulso o demônio pelo poder de Deus, então o reino de Deus chegou para vocês. Aí, uau! Era para eles falar, caramba, é verdade, o que Jesus está falando é verdade. Não tem como expulsar Satanás por Satanás, então é verdade, o reino de Deus chegou. Foi isso que eles fizeram? Não. Não foi isso que eles fizeram. Eles se opuseram mais. Eles endureceram mais o coração. Eles não queriam aceitar. Orgulho. Orgulho. E aí Jesus começa a ensiná-los. E aí você vai ler o capítulo e você vai vendo. E Jesus está falando assim, poxa, os teus olhos, eles são maus. Tu tá vendo o que eu tô fazendo? Eu acabei de expulsar um demônio de um homem mudo. O cara tá falando. E tu continua com um sentimento ruim dentro do teu coração, porque os teus olhos são maus. Então nós não nos submetemos ao agir de Deus. Deus quer agir na nossa vida. Deus quer transformar. Deus mandou o Filho dele para que eu e você entendêssemos o caráter dele, conhecêssemos um pouco dele, porque ele pensou, como diz Lutero, a razão humana é limitada, não vai conseguir me entender, então eu vou mandar o meu filho, eu vou, fazer com que o meu filho se humilhe, seja pequeno, e quem sabe, eles olhando para o meu filho, eles vão me entender, eles vão me conhecer. Por isso que quem não tem negócio com o filho, não tem negócio com o pai. Tem gente que, porque Deus, aí quando você fala de Jesus não. Então já quero te falar. Não tem comunhão com o filho, não tem comunhão com o pai. Porque Deus estipulou que a comunhão com ele vem através de quem? De Jesus. De Jesus. Então não tem como ter uma vida com Deus e não reconhecer o filho dele, não aceitar o filho dele. É por isso que você vê pessoas religiosas, e é isso aqui que está acontecendo em Atenas. Vários ídolos, eles se prostravam para vários ídolos, e Paulo chega e diz assim, aí tem um Deus que vocês colocaram aí, o Deus não conhecido, né? Ele diz assim, esse Deus aí é ele que fez tudo, e vocês não sabem, porque vocês não têm comunhão com o filho dele, vocês não conhecem.
E eu vim aqui para falar de Jesus para vocês, para que esse Deus, o Deus não conhecido, passe a ser agora o teu Deus, o Deus que eu conheço. E não tem como conhecer a Deus sem um relacionamento. Eu li o livro de Jó e não, né? Eu não gostei muito assim, mas tem algo que me chamou a atenção naquele livro. Eu li porque isso fez eu ler, que eu não queria ler. Entendeu? E eu não gostei muito, mas algo me chamou a atenção. Quando Jó tá lá falando, né, das dificuldades dele, dos problemas dele, gente, por favor, né? Porque Jó, te falar, Jó é Jó. Ninguém pode falar aqui de Jó, porque Jó é Jó. Não tem, não. Não vem você, não, porque eu. Não. Você não. Jó é Jó. Entendeu? E aí, Jó, na calamidade, meu irmão. No poço, no fundo do fundo do fundo. Não tinha mais fundo, eu acho, pra Jó. Aí ele tá lá, aí Deus diz assim: Jó, vamos discursar agora? Vamos bater um papo, eu e você? Aí sabe o que eu acho engraçado? Deus não começa falando com Jó sobre os problemas de Jó. Jó, poxa, eu sei. Tu perdeu teus filhos, né, Jó? Que tristeza, tu era tão rico, tão admirado, uma influência, Jó. Tudo foi por água abaixo. Tem nada, né, Jó? Tá aí doente, né, Jó? Não. Sabe quem que Deus fala pra Jó? Jó, onde que tu tava quando eu fiz o mar? Onde tu tava quando eu coloquei limite no mar, Jó? Ele diz: Jó, onde que tu tava quando eu fiz o grãozinho de areia, assim? E aí Deus começa a falar pra Jó tudo que ele fez. E aí eu fico imaginando Jó, tipo assim, né? Indo discursar com Deus, aí Deus falando e já... Pois é, Senhor. Sim, sabe? Voltando à sua insignificância, entendeu? Sabe? Porque Deus é Deus, não há outro como Ele. Não importa o que você está passando, não importa as suas circunstâncias, Ele não muda. E sabe o que os problemas fazem conosco? Querem manter os nossos olhos nos problemas, porque se você tiver com os olhos nos problemas, você não olha para a grandeza do seu Deus. Então você é consumida por isso, pelos seus problemas, como vai ser, quando vai ser, como que eu vou resolver, isso não acaba, isso não... Quando sabe o que eu e você deveríamos estar fazendo? Contemplando ao Senhor, porque sabe o que Paulo disse aqui? Que ele colocou cada um em cada lugar que eles iam habitar. Deus já sabe de tudo, Ele já tem tudo preparado. E às vezes ficar nos consumindo com um problema, sabe o que causa? Ingratidão, frustração, visão errada. Quando Deus disse: se os teus olhos forem bons, então para os meus olhos forem bons, para os meus olhos forem bom em relação a Deus, eu preciso contemplar a grandeza de Deus. Se concentre em contemplar a grandeza de Deus, quem Deus é, o que Deus faz, o quanto Deus é grande, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é misericordioso, que Ele escolheu você. E aí os seus olhos vão estar alinhados com a certeza de quem Deus é. Que você precisa confessar o Filho dele, que ele não habita em mãos humanas, mas que ele escolheu você para habitar dentro de você. E isso é maravilhoso, independente de qualquer problema. Você tem o poder dos poderes habitando dentro de você. E é só uma questão de tempo para Deus virar esse jogo. Se você estiver posicionada com a visão certa, com o olhar certo. É só uma questão de tempo. Então, os meus olhos e os seus olhos, eles precisam estar na grandeza de Deus. Você precisa entender. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu e você precisamos ter, assim, certo, alinhado na nossa vida cristã é o seu olhar a respeito de você mesmo. Primeiro, é o meu olhar a respeito de Deus. Segundo, é o meu olhar a respeito de mim mesmo. Porque você não pode nem se diminuir demais, porque não é essa a vontade de Deus. E você não pode nem se exaltar demais. Você precisa ter o equilíbrio. O equilíbrio. Vamos lá em Romanos capítulo 12.
Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 12, verso 3. Amém. Romanos 12, olha o dinheiro dentro da Bíblia. Olha pra você. Romanos 12, verso 3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que Paulo está falando? O que a palavra de Deus está falando para mim e para você? Ei, não pensa que você é a última bolacha do pacote recheado, a última Coca-Cola no deserto, não é assim? Não pense de você isso, porque se eu não tiver nada anda, porque a minha presença, por que não? Porque, opa, chegou o rei. Estende o tapete vermelho. Entendeu? Não. E também, porque consigo não fazer isso. Não consigo. Isso não é para mim. Uma faculdade não é para mim. Esse sonho não é para mim. Isso daqui não é para mim. Não. Você vê milhares de homens do começo ao fim. Como eu falei, pessoas simples, entendendo a dependência de Deus, e aí Deus fazendo essas pessoas, colaborando, elas sendo colaboradores com Deus para fazer coisas extraordinárias. Então a Bíblia diz que eu não posso ter uma visão de mim mesmo, um conceito de mim mesmo desequilibrado. Você não pode. Ei, você não pode achar que você... Não, porque, né, eu sou o cara, esse cara sou eu, entendeu? Gente, isso é brincadeira, porque ele não se acha assim, mas sim, humildade, né? Humilde, entendeu? Mas é sério, você não se pode, sabe? E Paulo tá falando pra mim e pra você. Poxa, e sabe qual é, Carla? E como que eu posso ter esse equilíbrio? Como que eu posso me enxergar de uma forma equilibrada? Ore ao Senhor. Peça, Senhor, eu quero me ver exatamente da forma que o Senhor me vê. Sabe, porque o Senhor, Ele não vai colocar para você nem mais, nem menos. Ele vai colocar a medida certa. O que diz aquela parábola dos talentos? Que o seu Senhor deu a cada um conforme a sua capacidade. Então, todos nós temos uma capacidade. E só quem conhece a minha capacidade é o Senhor. Só quem conhece a sua capacidade é o Senhor. Então chegue diante do Senhor. Senhor, como é a forma que o Senhor me vê? E olha, a forma que eu e você nos vemos é algo tão importante e pode causar tantos danos e problemas para a sua vida. Muitos. Que você precisa ser intencional nisso. Sabe por quê? Quando nós, a maioria, eu não vou falar que, não vou dizer que são todos, mas eu vou falar uma parte. Vou dividir. Uma parte, quando vem para o Senhor, acho que não é nada, né? Eu pregar, eu pegar um microfone, eu cantar, eu não. Isso não é para mim. E aí você se diminui, você acha que você não é nada, você acha que você não vai conseguir. Aí você tem um relacionamento com Deus, Deus trabalha isso na sua vida e Satanás fica trabalhando na sua mente, você não é nada mesmo. Você não consegue, você não fala como a fulana, você não fala como ciclano, você vai pra lá, todo mundo vai rir de você. E ele vai começar a colocar um monte de mentira na sua mente ao respeito de quem você é. E é importante porque a Bíblia diz que a forma que eu penso sobre mim é a forma que eu sou. Provérbios fala isso. Como você se vê, como você se enxerga, é a forma que você é. Então Satanás começa a falar: você não consegue, isso não é pra você, você nunca vai conseguir. Esse sonho? Não. Esse carro? Jamais. Essa família? Não, isso não é pra você. Te enxerga. De onde que você vem? Olha o teu passado, olha o que aconteceu contigo. Para com isso, esse lugar não é pra você. E às vezes você até sonha, né? Você até tem a ousadia de sonhar.
Você tem um sonho, você tem uns flashes, mas aí logo vem a voz de Satanás na sua mente dizer: esse lugar não é para você. Quem você pensa que é? Volta, volta, volta. E você vai vivendo o evangelho, e se você é uma pessoa que tem um relacionamento com o Senhor, Ele vai trabalhar isso na sua vida. E Ele vai mostrar que Ele te escolheu, que você é forte, que você é corajoso, que Ele quer você, que você é um colaborador dEle, que Ele tem um plano, um propósito para a sua vida, para realizar na sua vida, e você vai vencer. Você vai vencer. Aquilo que Ele escolheu para você fazer, você vai vencer. Só que aí vem um outro ponto. Porque Satanás, ele nunca perde a oportunidade. Aí você venceu. Você tá aqui. Aí você tá fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Aí Satanás começa. Termina o culto, irmão. Mas como tu prega bem. Não, como tu canta bem. Não escuto outra voz com uma... Não. Ninguém toca... Aí tu começa. É mesmo? Já começa a se ajeitar, né? Aquilo que o ombro estava arqueado, né, ali, fazendo o propósito do Senhor. Aí ele começa, os elogios. Começa a encher o ego, né? Não, porque tu não estava no louvor esse domingo, não foi legal. Que é só quando tu tá. Não sei o que, aí tu começa. Porque eu não sei o que, não é não? Aí tu, porque se não for eu, ninguém faz nada direito. Se eu não tiver... Aí você começa a cair em outra mentira. A pensar aquilo que Deus não te chamou para pensar. Não te chamou para se enxergar dessa forma, porque você é apenas um instrumento que o Senhor escolheu para usar, para derramar graça, para manifestar a glória dEle. E há muito valor nisso, mas não há valor em você se achar melhor do que ninguém, ou achar que você pode fazer as coisas melhor do que ninguém. Porque Paulo diz que cada um de nós, se você for um pouquinho mais para cá, ele começa a falar que cada um de nós temos, sabe o quê? Um papel. E que você precisa. Um corpo, um braço, ele não trabalha só. Uma mão não trabalha só. Ela precisa do braço, precisa do ombro, que precisa do peitoral, que precisa do resto do corpo. E aí eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Quando você for olhar para você, alinhar essa visão sobre você, ande com pessoas. Ande com pessoas. Ande com pessoas certas. Ande com pessoas intencionais. Ande com pessoas que enxergam aquilo que você não enxerga. Porque se você andar com as pessoas certas e você falar, isso eu não consigo, essa pessoa vai pegar na sua mão e ela vai dizer, você consegue. Eu vejo você fazendo isso. Eu sei que você nasceu para isso. Eu consigo ver você fluir nisso. Isso é para você. E aí essa pessoa vai ser um instrumento de Deus para colocar você exatamente onde você estiver. E se essa pessoa for a pessoa certa também, for uma pessoa que tem comunhão com o Senhor, que é uma pessoa que anda com o Senhor, quando você estiver crescendo, ela vai dizer, desce. E desce. Desce. Ela vai te corrigir, ela vai te disciplinar. Então ande com pessoas. O Senhor não nos fez para andarmos só. Nós andamos só. E o Senhor quer que você ande com pessoas, porque as pessoas te confrontam, elas te afiam. A Bíblia diz que é ferro afiando ferro. Mas sabe o que você faz? Você se tranca na sua casa. Você vive sua vidinha. Ai, porque dá muito trabalho receber as pessoas dentro da minha casa. Ai, dá muito trabalho para casa do fulano. Ai, porque minha vida é tão ocupada. E você já está com o lugar errado, porque os seus olhos têm que estar no reino de Deus. Mas é verdade. Tá vendo o Senhor falando? Porque Jesus disse que nós temos que procurar primeiro o quê, irmãos? Primeiro o quê? Primeiro o quê? O reino de Deus. E se a minha irmã faz parte do reino de Deus, então eu tenho que também ter comunhão com ela. Mas não, eu estou sempre muito ocupada.
E a vida vai passando, e eu não sei se você já percebeu, irmãos, mas os dias estão passando rápidos. A Bíblia disse que nos fins dos tempos, os nossos dias seriam abreviados. E você já olhou o quanto que os dias estão passando rápido? E como o Renzo disse aqui, que o salmista disse: Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu possa vivê-los com sabedoria. Sabe? E você não quer. Você quer viver sua vida só, sua família só, seu evangelho só. Entendeu? Não, Bibi? Tudo só. Oh, tudo só. Gente, busque primeiro o reino. Alinha a sua visão. Quando a sua visão de Deus estiver alinhada, a sua visão sobre você mesmo vai estar alinhada. Você vai saber onde você tem que estar, o que você precisa fazer, o lugar que você é necessário, não porque você é muito bom, mas porque Deus te escolheu para estar ali. O lugar que você não é necessário, porque existem outros membros do corpo que vão ser necessários para aquele lugar. Então não pense mais de você do que aquilo que você tem que pensar conforme a medida da sua fé. Seja um cristão equilibrado. Não deixe que Satanás leve você ao orgulho, à soberba, a achar que você é melhor do que ninguém, e nem a fazer você pensar que você não é nada. Quando Paulo estava cego, ele caiu do cavalo e ele ficou cego. O Senhor não poderia ter falado: Paulo, agora volta a enxergar. Poderia, não poderia? Mas o que aconteceu? O Senhor escolheu um homem. Eu fico pensando, Ananias, coitado, se fosse eu, se batendo de medo. Ele escolheu um homem para ir lá, para orar, para falar com Paulo. Porque é assim que ele faz. Ele escolhe as pessoas para realizar os propósitos dele, para realizar o plano dele aqui na terra. E aí, sabe qual é a armadilha que você cai? Quando você está realizando o propósito do Senhor, o plano do Senhor, você acha que é você. Uau, sou muito top. Sou muito top. Gente, uma ministração não tem nada de mim. O que tem de mim é o jeito de falar. Mas não tem nada, é o Senhor que vai falando, o Senhor vai trazendo os versículos. Aí como que pode terminar a ministração? Aí a Bianca viu: nossa, Carla, mas tu... Ai, Bia, tu viu? Não, Bianca, eu... Não sou eu, gente. Eu vou pegar a glória de uma coisa que não sou eu. Não é minha, não fui eu que fiz. Eu só colaborei. É Ele me dando a inspiração, Ele trazendo os versículos e eu colocando o meu jeito. E escrevendo e estudando. Mas é Ele. É igual como se eu chamasse a Luá: Luá, faz um bolo para mim, filha. Vou levar os ingredientes para você faz o bolo, tal. E a Luá vai e faz o bolo e tudo. Aí eu chamo a Jaque: Jaque, vem comer o bolo. Aí a Jaque vem: nossa, Carla, mas tá muito gostoso. E eu que fiz, Jaque. Não. Jaque, esse bolo, se não sou eu que compro. A Luá, ela só, acho que colocou no forno dela, se eu não lembro assim. A ver, nem lembra. Nem fala da Luá, minha irmã. É só eu. Eu purinha. Sabe? Tô pegando uma glória que não é minha. Não faça isso, não pegue uma glória que não é sua. A glória é de Deus, você é uma criação extraordinária. Você sabe que essa semana eu vi um ateu, um médico que se converteu ateu, porque ele é oftalmologista, ele foi estudar a córnea, foi estudar o olho, e quando ele viu a complexidade do olho humano, ele disse: não tem como isso ser obra do acaso. Não tem como. Ele falou: não existe a possibilidade. E ele se converteu ao evangelho, porque nós não somos obra do acaso, nós fomos preparados, conhecidos antes de o Senhor nos colocar no ventre da nossa mãe, separados, escolhidos para um propósito. Você sabe o que é você ser escolhido para um propósito? É isso que você foi escolhido para um propósito que só quem pode realizar é você. Deus fez para você, mas também Deus, lindo, maravilhoso, cheiroso,
tudo que ele é, ele disse assim: mas eu vou te dar a oportunidade de escolher se você quer viver ou não o que eu escrevi para você, Lua. Você pode, você é livre. Mas se você quiser, se você se submeter, Lua, porque eu preciso preparar você, eu preciso moldar você, eu preciso preparar a terra em você para eu me manifestar através de você, eu vou fazer de você algo que você não vai passar despercebido. A sua vida, Lua, não vai ser em vão, ela não vai ser inútil. E muitas vezes nós estamos correndo atrás de coisas inúteis. E aquilo que o Senhor nos criou para ser. Você não gasta tempo querendo saber, Senhor, para que o Senhor me mandou para cá. Eu não quero viver uma vida inútil. Eu não quero que o meu relógio... Pim, acabou o tempo, chegou sua hora. E aí? Não toquei a vida de ninguém. Às vezes vivi coisas materiais, vivi momentos, vivi tudo. Engraçado que tudo fica, né? Tudo fica. Fica os carros, fica as casas, fica as roupas, fica tudo. Vai nada. Mas e aí? Quantas vidas você tocou? Quantas vidas você transformou? Como que você será lembrado depois de 5, 10, 15, 20 anos da sua partida? Será que você foi um homem e uma mulher que fez a diferença? Ou será que você se distraiu e correu atrás do vento? Quem aqui já conseguiu pegar o vento, gente? Abrindo parênteses, não é não? Tem aquele filme, né? O menino que... E o quê? Que descobriu o vento. Pois é. Sabe? Então, tenha uma visão acertada de você mesmo. Chegue diante do Senhor, seja sincero e diga: Deus, se eu tô demais, se eu tô de menos, eu quero ficar onde o Senhor me chamou para eu estar. Se eu tô demais, se eu me perdi, se eu me perdi, me ajuda, me equilibra. Eu quero que a glória seja tua. Eu tô aqui para manifestar a tua glória. Você já ouviu a história do burrinho? E o burrinho, o jumentinho, chegou com a mãe dele e disse um dia: mãe, foi tão triste o dia hoje. Ninguém olhou para mim, ninguém falou comigo. Aí a mãe dele: calma, meu filho, é assim mesmo. No outro dia o jumentinho estava lá. Jesus montou no jumentinho. E o pessoal gritando, e joga os ramos, e bate palma. E o jumentinho chegou alegre na casa da mãe. Mãe, a senhora não acredita? Que foi, meu filho? Todo mundo me aplaudiu hoje, mãe. Eu passei, foi uma festa, e não sei o que, e não sei o que. Sério, meu filho? A mãe, meu filho, você tava levando quem? Jesus, mãe, Jesus, um homem lá, o rei, lá Jesus. Aí lá, tá, meu filho, tá explicado, sabe? Nós somos maus, nós não temos muita coisa para oferecer, mas se nós nos deixarmos ser habitados pelo Senhor, aí você vai ver, você vai ser um homem e uma mulher diferente. Se nós nos deixarmos, a Bíblia diz assim, ó: deixem que o Espírito Santo guie vocês. Deixem. Cabe a mim, cabe a você. E a última visão que você precisa ter para nós encerrarmos é: tava com saudade de você, Kayla, porque você que puxa esse ar. Tá. A última visão para nós encerrarmos é a forma, quem adivinha? Que você olha o seu próximo. Nossa. A forma que você olha o seu próximo, essa diz muito a respeito de você. A forma que você olha o seu próximo diz muito a respeito de você. Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 17, para você ver o quão engraçado é isso. 1 Samuel, capítulo 17, verso 28. (17, 28). Primeiro eu vou te levar em Samuel 16. Samuel 16,
verso 5. Para você entender. Samuel 16, verso 5. Amém? Samuel 16, verso 5 diz assim: respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: tenho certeza, este é que o Senhor quer ungir. Quando Samuel olhou Eliabe, ele disse: é esse. Ele não teve dúvida. Ele olhou o exterior de Eliabe, grande, né? Atlético. Ele falou: esse que é o rei. Aí Samuel pensa. Aí o Senhor diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Eliabe, guarde esse nome. Quando Samuel viu Eliabe, aí Samuel empolgado, e o Senhor foi lá, cortou as asas de Samuel. Aí agora eu quero que você vá, capítulo 17, verso 28. Tá tendo a guerra, Golias está confrontando o povo de Israel, e o pai Jessé chama Davi. Davi já tinha sido ungido como rei. Quando Davi chega, Samuel unge Davi, né? Deus fala para ele que é Davi. Davi já tinha sido ungido. E, é claro, quem estava lá na hora dessa cerimônia, quando Samuel estava ungindo Davi? Eliabe, correto? Que Eliabe apareceu, Samuel pensou o quê? É ele. Eliabe estava lá, Eliabe viu o que Samuel fez com Davi, beleza? Aí no capítulo 17, verso 28, Jessé chama Davi e diz: Davi, pega um pouco de pão, pega farinha, vai lá onde está tendo a guerra, não lembro agora o nome do monte ou local, e leva para os teus irmãos e vê como é que tá, vê como que eles estão. Davi chega de madrugada, pega as coisas e vai. Quando ele chega lá, e ele manda levar um pouco pro coronel lá, né? Pro sargento e tal, Davi entrega tudo e vai lá na linha de batalha ver como é que tá os irmãos dele. E quando Davi tá lá na linha de batalha, ele escuta Golias afrontando o povo de Israel e ele começa a perguntar, o pessoal começa a falar o que vai acontecer para quem derrotar Golias. Então Davi pergunta. Quando Davi pergunta, olha o que Eliabe fala. Eliabe, verso 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. Gente, o irmão mais velho de Davi. Irmão. Sangue, sabe o irmão? Pois é. Ele chegou com Davi e ele disse assim: o que tá fazendo aqui? O que tá querendo se meter aqui? Vai lá, ó. Vai com as tuas poucas ovelhas, vai pro deserto querendo diminuir Davi. Esse lugar aqui não é para ti, mano. Ele já sabia, Davi já tinha sido ungido. Esse lugar aqui não é para você, Davi. Porque quando Deus te ungir, Deus te separar, Deus te escolher, vão vir os Eliabes para falar para você: esse lugar não é para você. Mas isso não tem a ver com você, isso tem a ver com os Eliabes. Porque a inveja de Eliabe, o coração sujo de Eliabe. Aí sabe o que Eliabe fala para ele? Eu conheço muito bem teu coração. Engraçado, né? Que Deus escolheu Davi por causa do coração. Aí Eliabe fala para ele: eu conheço muito bem o teu coração, tu é presunçoso. A forma que você olha o outro fala mais de você do que da pessoa.
Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo vai ser mau. Não há aqui, no nosso meio, ninguém, acredito eu, que não tenha desejado algo ainda que você não teve. Que não tenha olhado, às vezes, um carro. Poxa, eu queria um carro desse. Né? Poxa, eu queria essa vida. Poxa, eu queria estar ali. Poxa, eu queria estar fazendo isso. Poxa, Senhor, porque tu escolheu ele, não eu? Não há ninguém, sabe? Poxa, eu tenho muito mais talento que o presidente da empresa aí. Por que não sou eu que estou lá? Cobiça. Cobiça. Nós cobiçamos as coisas. O nosso olhar não pode ser um olhar de cobiça, um olhar de inveja. Se você acerta o primeiro olhar a respeito de Deus, o segundo olhar a respeito de você mesmo, entende que você é uma parte. Você não é o todo. Você é uma parte do propósito. Você é uma peça do quebra-cabeça. Você é um membro. Você não é o todo. Você provavelmente vai ter muita facilidade de olhar o teu irmão da forma que o Senhor quer que você o veja. Mas quando esses dois aqui estão desorganizados, pode ter certeza. Terceiro olhar é um fiasco. Eliabe estava lá. Eliabe era o mais preparado. Ele era o talentoso, não é não? Ele era o soldado já. Ele estava apto, ele era o rei, mas o Senhor disse o que para Samuel? Não, Samuel. Sabe os meus olhos, Samuel? Pois é, Samuel, não são como os de vocês. Eu não olho para a aparência, eu olho para o interior, Samuel. Eu olho para aquilo que o homem não consegue enxergar. O homem, Samuel, ele olha só a aparência, mas eu olho para dentro. E aí você vê a forma que Eliabe olha Samuel com inveja, com despeito, chamando Davi de presunçoso. Agora digam para mim, o que Davi estava fazendo? Ele acordou um dia e disse, vou lá. Não, ele foi só obedecer uma ordem. O pai dele chamou e disse, Davi, vai lá. Leva lá para os teus irmãos, pão, farinha, isso, aquilo, outro. E aí quando ele chegou lá, na guerra, claro, foi saber o que estava acontecendo. O pai mandou ele pegar a notícia. Se interessou. E aí o irmão vem e quer colocar Davi num lugar que não é dele. Cuidado com os seus olhos. Porque se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Cuidado com a forma que você olha para as pessoas. Cuidado quando você olha para as pessoas querendo cobiçar aquilo que elas têm, que Deus não deu para você. Cuidado. Cuidado, porque isso vai fazer com que muitas vezes o teu exterior esteja ok, mas o teu interior seja reprovado por Deus. Porque Eliabe, o exterior dele estava ok, mas o interior dele, Deus disse, eu o rejeitei. Eu o rejeitei. Nós precisamos tomar cuidado com como está o nosso interior. E quando eu disse que Jesus era o cara, porque se você continuar o capítulo, você vai ver que naquele discurso todo de Jesus ensinando, um fariseu chama Jesus para ir na casa dele. Jesus, vamos comer lá em casa? Talvez ele tenha ficado curioso, talvez ele quisesse aprender mais, talvez ele só queria pegar Jesus em alguma cilada. A Bíblia não fala, a Bíblia diz que ele chama Jesus para ir na casa dele. Mas quando ele chama Jesus, a Bíblia conta que Jesus não faz o de costume, que é se lavar, a tradição que eles tinham, né? Isso não era da lei de Moisés, era deles, de purificar, de lavagem, disso, daquilo. E aí a Bíblia fala que o fariseu fica chocado porque que Jesus não faz isso. Sabe o que eu acho engraçado? Jesus está na casa do cara, convidado do cara. Não, vamos falar sério, quem aqui? Falei, Jesus, só tu, eu acho que eu realmente não faria. Tá na casa do cara, convidado do cara, comer a comida do cara. Jesus chega com um cara bem assim.
Hipócrita. Tu tá preocupado em lavar o exterior, tá podre dentro de ti. Tá horrível. Tá impuro. Você tá preocupado em purificar o que é externo, o que as pessoas estão vendo, mas eu quero falar que dentro tá impuro. Tá impuro. E aí tem um grupo lá que é doutor da lei, que quando vê Jesus tomando essa atitude, ele chega e ele diz bem assim: mestre, o senhor nos ofende. Vocês são os piores ainda, porque colocam fardo nas pessoas que nem vocês conseguem carregar e vocês fazem elas carregarem. E eu fico pensando, uau, Jesus, porque quem aqui de nós, convidado numa casa, sentado na mesa da pessoa, ia confrontar a pessoa quando visse ela fazendo algo de errado? Aí Jesus, sabe o que ele termina dizendo? Quem tá comigo, quem não tá comigo, tá contra mim. Quem não ajunta, espalha. Quem me negar, eu vou te negar também. Sabe? Então a única pessoa, entenda isso de uma vez por todas, que pode mudar o seu olhar em relação ao outro, se chama Jesus Cristo. Porque você vai cobiçar, você vai desejar. Foi aí. Eu fiquei pensando na Eva, né? A Bíblia diz que ela viu a árvore, que ela viu que a árvore era desejada. Eu falei, essa criatura não via essa árvore todo dia. Ela passava por lá todo dia, essa árvore estava no meio do jardim. Mas um dia, Satanás falou com ela. Um dia Satanás lançou uma sementinha e a Bíblia diz que ela viu a árvore. Sabe? Satanás todos os dias ele vai lançar a tua sementinha como você olha o teu irmão. Ah, ela não gosta de ti não. Ah, ele não gosta de ti não. Ah, tu não é amado. Ah, fala mal de ti. Ah, tu é inadequada. Ah, não é pra ti esse lugar. Todo dia, igual a Eva. Se os teus olhos forem bons, se você estiver cheia de Deus, o seu olho vai ser bom. Quando a semente vier, não, minha irmã me tratou mal porque ela deveria estar num dia ruim hoje. Não, ela falou isso pra mim porque acho que hoje ela não estava legal, mas depois eu vou conversar com ela. O meu irmão, ele não quis falar aquilo. Acho que ele estava chateado, brigou com a esposa dele, sei lá, ele acabou sendo grosseiro comigo. É isso que a gente faz? Paulo nos ensina como olhar os nossos irmãos. Pode ficar de pé, por favor. Pra parecer que tá acabando. É só pra parecer. Entendeu? Só pra você achar que tá acabando, a gente vai começar agora. Amém? Ah, Senhor. Pensei. Paulo diz assim, olha, pra mim e pra você. O amor, ele deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se o que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Ai. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o abençoem aqueles que o perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior à sua. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua a ninguém
mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Isso, aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, é como uma casa que foi construída na areia e a tempestade vem e essa casa é levada. Eu e você fomos chamados para praticar a palavra de Deus. É fácil? Não. É por isso que nós estamos aqui. Porque não é fácil. É fácil você dar honra a outra pessoa mais do que a você. Você quer ser honrado, você não quer dar honra. Jesus, ele diz logo, olha, quando você chegar num lugar, não procura os primeiros lugares, não. Sabe? Quando você chegar numa festa, não vai atrás do primeiro lugar, não. Sabe por quê? Para você não passar a vergonha do dono da festa olhar para você e dizer assim, poxa, esse lugar não é seu, tá ocupado já, e colocar você lá pro final. Sabe o que você faz? Procura um lugar lá no final e deixa que o dono da festa te olhe lá no final e diga assim, vem sentar aqui na frente que eu preparei um lugar de honra para você. Sabe? Não queira ser o maior. Entenda, você veio para servir. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Jesus foi o nosso maior exemplo. Ele deveria ser servido, mas ele serviu. A Bíblia disse que tinham vezes que ele não dormia. Ele curava, ele ajudava, ele pregava, ele discipulava. E aí perto já de ele ser entregue, ele pega os discípulos, ele sendo o Senhor, e lava os pés de cada um, inclusive daquele que o traiu. Para dizer assim, ei, eu estou aqui para servir. Esse precisa ser o nosso desejo, esse precisa ser o nosso anseio. Senhor, eu estou aqui para servir. Os meus olhos precisam ser bons, Pai, porque eu quero que todo o meu corpo seja luz, ilumine aonde o Senhor me chamar. Eu quero ser essa candeia que o Senhor vai pendurar bem no alto e vai iluminar aonde chegar. Mas para o Senhor fazer através de você, primeiro Ele precisa fazer em você. Tantas vezes nós queremos, Senhor, me usa, eis-me aqui, me usa. Mas sabe, antes do Senhor nos usar, há uma obra que Ele precisa fazer em nós. Há uma obra. E hoje você pode escolher não ser orgulhoso, orgulhosa. Você pode escolher ter uma atitude diferente, porque o reino de Deus chegou. Nós vivemos a graça do Senhor. Ele nos escolheu. E se há em nós alguém que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, se há em nós alguém que continua endurecendo o seu coração, que continua não querendo se render a Deus, a quem Ele é, a soberania dEle, ao propósito dEle, que olha para dentro de si e diz, eu não preciso, ou então eu não sou digno. Nenhuma dessas duas afirmações podem ser verdade na sua vida. Você realmente não é digno, mas Ele te escolheu. Então você tem o direito de convidá-lo para a sua vida, de confessá-lo. Ele deu para você esse direito. Ele veio aqui para que você tivesse esse direito. Então, se há alguém entre nós que ainda não confessou Jesus como seu Salvador,